Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 13ª aula de italiano. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 12, assiste a aula 12 antes de assistir a aula de hoje que é a aula 13, para poder não perder a sequência das nossas aulas, ok? Bom, dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre o verbo essere e o verbo stare, que muita gente tem confusão, tem dificuldade na hora de saber quando usar um e quando usar outro. Primeiro eu queria dizer que é até uma dificuldade para o próprio italiano conseguir usar um e outro. Às vezes até eles erram na hora de escrever. E tem algumas regiões, tá? Cujo italiano é um pouco diferente daquele italiano convencional, digamos assim, que acaba usando tanto essere quanto stare, e às vezes no lugar do essere, que é o que mais se usa, né, usa só stare ou uma mistura talvez. Mas assim, não se preocupe, ai meu Deus, não sei usar. Sim, algumas coisas dá pra gente conseguir ir levando e aprendendo e tirando essas dificuldades. Mas tem coisas que só com contato com a língua mesmo que a gente vai conseguir. Porque, como eu disse, até o próprio italiano lá, que está o tempo todo falando italiano, tem problema às vezes de saber quando usar um e quando usar outro. A primeira coisa que eu queria falar é que o verbo essere, tá? Ele geralmente é traduzido como verbo ser ou estar, vai depender da frase, né? E o stare é sempre traduzido como estar ou ficar, tá? Então, geralmente, a confusão entre saber qual utilizar, essere ou stare, está naquela parte de quando esses dois significam estar, que daí nunca se sabe quando usa stare ou essere, né? Bom, o essere a gente já sabe conjugar lá no presente, né? Até porque é um verbo muito importante para quando a gente for fazer a parte lá do passado, que a gente vai precisar usar desse essere como auxiliar. Numa próxima aula a gente vai ver o verbo avere, que também vai ser utilizado nessa composição do passado, e ele vai ser um verbo auxiliar, então a gente vai precisar aprendê-lo. E o stare ainda a gente não sabe conjugar, então eu fiz uma tabelinha aqui rápida da conjugação do stare. Então vamos lá. Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno, tá? Então esse verbo stare tem que tomar cuidado porque uma das coisas que deixa a gente assim, que marca que o nosso italiano ele não é nativo, é essas coisas do próprio que a gente carrega do português. Nós não temos uma palavra assim que comece próprio do Brasil que comece com um S, então a gente vai querer colocar um E na frente ou uma letra I, ficar stare ou estare, né? Mas não, a gente tem que começar a pronúncia do S, então stare. Então, para ficar mais fácil, ó, colocando o pronome a gente consegue, ó, io sto, tu stai, é só juntar, tu stai, lui sta, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno, ok? Então, junta fica mais fácil de falar. Então, nada de io sto, tu stai, né? Não, é tu stai, io sto, lui sta, noi stiamo, voi state, loro stanno, ok? Assim é mais fácil de pronunciar corretamente. Então aí nós já sabemos conjugar no presente o verbo stare. Vamos ver então algumas diferenças assim para a gente estar eliminando essas confusões, algumas confusões que a gente tem na cabeça, ok? Primeira coisa, o verbo estar em italiano é geralmente utilizado como essere, tá? Então a maioria das vezes quando for estar no italiano vai ser essere, a maior parte, ok? O stare é usado em expressões fixas, tá? Como, por exemplo, expressões de você dizer que você está bem ou não está bem.
entre outras que a gente já vai ver ali, em algumas frases que emitem ideia de estabelecer, de ficar. Então, por exemplo, às vezes você quer falar, eu estou, né, usar essa palavra, esse verbo estou, mas não que você está ali no momento, mas é você estar por um longo período, por um bom tempo. Então, é um estar, um ficar de estabelecer, né, que já faz um tempo ali. Então, você pode usar stare. E também utilizado o stare também com formação do gerúndio, né? Aquele eu estou comendo, eu estou bebendo, né? Então esse estou, ele vai ser o stare, que é o gerúndio. Nos demais casos, aí se utiliza o essere. Até mesmo, como eu disse ali, como auxiliar, sempre vai ser essere, nada de stare. Então vamos ver aqui algumas frases para a gente poder entender a diferença. Onde você está? Então, nesse caso, esse está, ele não é o está de stare, tá? Eu estou querendo falar de onde você está, mas é onde você está no momento. Então, a gente usa, como eu disse lá, o verbo estar em italiano é geralmente utilizado como essere. Então, vai usar o verbo essere aqui. Então, onde você está? Dove sei? Dove sei? E a resposta, estou aqui. Então, também vai ser com essere, sono qui, ok? Estou doente. Então, ó, é uma coisa que você que fala, uma expressão que você usa para dizer sobre o estado do seu ânimo, vamos dizer assim, né? Que você está doente, tá? Então, sono malato, se for homem, se for mulher, sono malata. Então, usar o verbo essere aqui. Por exemplo, estou cansado, sono stanco. E se for para mulher, cansada, sono stanca. Ok? Então aí, ó, é um dos casos que a gente usa essere. E nós usamos essere também como verbo quando ele é ser, né? Eu sou, você é, e assim por diante. Agora estou lendo, é gerúndio. Então, estou leggendo. Escrevi com um G só, mas é com 2G. Eu vou corrigir isso. É na hora de digitar ali correndo, ou às vezes até mesmo com a correção do próprio programa, corrige e eu acabo não percebendo. Mas é leggendo com 2 Gs, ok? Então, estou lendo, estou leggendo. Aí é o verbo stare, né? Vou ficar aqui 1 ano, ó. Você vai se estabelecer no local, né? Você vai ficar ali. Então, você não está no momento, ou você até está, mas não ali no momento e já vai sair. Você vai ficar por um bom tempo, então você vai se estabelecer ali. Nesse caso, aí usa o stare. Então, ficaria starò qui 1 anno, tá? Ou per 1 anno, se for por 1 ano, também pode ser. Então, starò qui 1 anno. Como você está? Isso é uma expressão fixa, né? De quando a gente pergunta se a pessoa está bem ou mal, né? De como ela está. Então, nesse caso, é um estado de alma, de ânimo fixo, né? Diz que se estabeleceu em você. Ou você está bem, ou você está mal. Então, como você está, ficaria com o verbo stare. É uma expressão fixa que você sempre vai usar com stare e não pode trocar por essere. Então, come stai? Come stai? E a resposta, eu estou bem, sto bene. Ok? Então, basicamente é isso. Quando você for escrever no gerúndio, ou vai emitir uma ideia de que você está estabelecendo, ficando ali no local por um bom período, ou até mesmo falando se é uma questão de estar bem ou mal, ou ruim, né? Aí usa o verbo stare. Nos demais casos, é quase que 100% que é essere, porque é o verbo assim que se utiliza mais, ok? Então, dove sei? Sono qui. Sono malato, malata, sono stanco, sono stanca. Então, é o verbo essere. E estou lendo, vou ficar aqui 1 ano. Como você está? Estou bem? Sto leggendo, starò qui 1 anno. Come stai? Sto bene. Aí é o verbo stare. Ok? E, obviamente, aí, quando for ser, vai usar o verbo essere. E no auxiliar também. Então, a dúvida geralmente que se encontra com relação quando usar essere e quando usar stare está nessa coisa de quando a gente traduz para o verbo estar do português, né? Que a gente nunca sabe porque o essere também pode ser estar e o stare também é estar.
Então, no italiano a gente precisa focar nisso e aí a gente conseguiu limpar um pouco essa dificuldade, ok? Espero que vocês tenham entendido e por hoje é só. Se você quiser assistir a próxima aula, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 14 e assista a aula 14. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito se inscreva e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos, conforme vão sendo publicados, ok? E daí você, obviamente, vai estar ajudando a gente a se manter sempre aqui no nosso canal, ok? E se você quiser, também, nós temos uma página lá no Facebook. É só digitar Em Breve um Poliglota e você vai nos encontrar lá, ok? Um abraço, Deus abençoe, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!